Vamos ver, 8h35. É porque tem perguntas, não? Se você abrir, se não. Não. Tá bom? Na verdade, até 8h30. Se abrir para pergunta, tiver beleza. Você pode estar fazendo um cumprimento. Até que horas? 8h30. Até 8h40 termina tudo. Só para alinhar, né? Para não passar do tempo. Então, gente, boa noite. É uma alegria estar aqui. Sempre será. É verdade, nós estávamos aqui na casa de Alta de Souza e só saímos daqui porque nosso pai formou uma nova casa, que é na verdade mais um ponto de luz, né? Se abre toda vez que funda-se uma casa, um ponto de luz a mais se acende em alguma parte. E como a sociedade é, entre outras coisas, uma escola abençoada, nós nos formamos aqui e recebemos toda a bagagem que precisávamos para conseguir tocar outra tarefa. Mas uma vez da casa sempre, né? Então estamos ligados por laços assim eternos a essa casa, por gratidão e por tudo mais. Bom, esse item no capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, ele é bem interessante porque nós vamos falar sobre uma questão que é grave, adoecedora, e como todas as doenças da alma, o Evangelho vai ser sempre uma fonte de recuperação e cura. E a cólera é um sentimento bem primitivo, mas se nós observarmos um pouco dos nossos comportamentos quando nós passamos por dificuldades ou alguma coisa nos desafia ou tira o conforto que a gente está vivendo, algumas pessoas conseguem manter a passividade, resolver com calma, falar com brandura, mas a grande maioria das pessoas entende ainda que a violência é um recurso que resolve as coisas. Não é incomum a gente dizer assim, enquanto eu não fiz um barraco, não resolveu. Então o que subentende-se? Que quando a gente fica violento, que quando a gente perde a paciência e quando a gente vai para a briga, é o jeito certo de resolver as coisas. E o Evangelho traz um contraponto, que não é assim que se resolve. Então a gente observa que por mais estudiosos que nós sejamos do Evangelho, a gente às vezes permanece repetindo velhos conceitos. E de alguma maneira os assimilando também. Falou, se você não aprontar um escândalo, não resolve. Se você não fizer um barraco, não resolve. E a gente sabe que às vezes resolve mesmo. Porque infelizmente o mundo está acostumado a que as pessoas reajam com violência para que consiga as coisas. Mas será que não existe uma outra maneira? Porque às vezes você resolve o problema e cria outro. Porque às vezes o desgaste físico, espiritual e emocional é tão grande que você resolve um problema temporário e cria outro. Porque você faz uma implosão. Não existe uma energia deletéria que a gente entregue para o mundo sem passar pela gente primeiro. Então, primeiro você vai viver a energia da cólera, dos impulsos nervosos e depois você joga para o mundo. Então, assim, acaba que você teoricamente resolve, mas talvez crie um problema até maior, né? Muito bem. Então, o que acontece? Nós temos todas as respostas, elas são simples. O Evangelho é a boa nova, a carta viva. Não é texto, não é letra. É um convite, é uma experiência. Observa que as bem-aventuranças e todas as outras questões são convites atuais. É para hoje, é para agora. E às vezes a gente banaliza as leituras. A gente lê os textos, mas a gente não aprofunda no entendimento. É para o Evangelho transformar a nossa vida moral, nos transformar como pessoas, em todos os lugares onde a gente estiver. É para o Evangelho, para nós sermos cartas vivas, que é colocar o Evangelho em prática em toda parte. E aí, o que acontece? A gente trouxe um vídeo pequenininho, que é o Chico Xavier falando um pouco
O que acontece com a gente quando a gente tem impulsos de cólera, impulsos de raiva? E assim, nós temos o Chico Xavier como uma referência de mansidão. Imagino eu que aqueles que herdarão a terra terão que ser pacíficos e brandos, mais ou menos naquele nível. E aí eu chego à conclusão de quão longe a maior parte de nós está do objetivo de herdar a terra, porque é só assim, só os mansos herdarão, não é assim a promessa? Muito bem, meu assistente técnico vai achar que encarnados na terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal que estamos deixando pouco a pouco através dos nossos venenos. Então, é possível que tenhamos raiva, ou que tenhamos ódio. É possível, sem termos direito para isso. Porque o ódio que sentimos, ou a cólera que emitimos, recai sempre sobre nós, no sentido de doença, de abatimento, de depressão, e só pode nos causar mal, desde que nós já deixamos há muito tempo a faixa da humanidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devemos sentir a verdadeira fraternidade uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivecem uns contra os outros. então, um comportamento ideal, nós não deveríamos sentir raiva de ninguém. E o pior é que assim, às vezes, vamos então, se a gente não quiser pensar só no texto, a gente pode pensar racionalmente. Observa que o mal, que a raiva que você sente do outro, quando você se encolariza com o outro, o mais prejudicado com o sentimento é a própria pessoa que sente. E ali ele fala, e a gente sabe cientificamente que os nossos sentimentos provocam doenças no nosso corpo físico. Porque a energia que a gente gera com sentimentos inferiores, que nós chamamos de energia deletéria, destrói as nossas células boas. Causa a proliferação de células que são imperfeitas e vão gerar uma série de consequências físicas e espirituais. Nós vivemos, eu acho que mais acentuadamente da pandemia para cá, um adoecimento psíquico gigantesco. Nunca se teve tantas pessoas adoecidas no campo mental. O que aconteceu com a gente? O que tem acontecido que justifica a gente perder a nossa saúde mental? E nós estamos falando da saúde mental, mas a gente sabe que a saúde mental e a saúde física são afetadas pelo que a gente sente, pelo que a gente recebe dos outros, de como a gente processa as coisas. Então não é só o karma, o planejamento reencarnatório, às vezes são escolhas que a gente tem feito hoje. Nesse momento, diante das situações que aparecem, nós temos sempre caminhos pacíficos e violentos. Né? Violentos que eu falo no sentido de decisões, de palavras, da maneira com que a gente vai fazer. Então, o apóstolo Tiago disse assim, ó: já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém, tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Então, a gente escuta, repete e sabe que o silêncio, muitas vezes, não é oração não, às vezes é perturbação mesmo. Porém, quando nós estamos perturbados demais, ou aflitos demais, ou sem condições de falar com equilíbrio, é melhor falar. Mesmo que não seja um silêncio equilibrado. Porque nós precisamos, às vezes, de um tempo para a gente processar as coisas que acontecem.
Às vezes abrir o Evangelho e fazer preces mais de uma vez. Fazer o culto do Evangelho no lar quantas vezes forem necessárias para depois abrir uma pauta importante que às vezes muda o curso das nossas vidas juntos. Porque nós podemos viver num lar equilibrado e ter um desajuste familiar, porque todo mundo vai viver essa experiência. Nós não pensamos iguais, nós temos desafios familiares grandes, as pessoas mudam de opinião, nós temos jeitos diferentes de processar as coisas, mas o Evangelho no lar vai ser sempre um recurso para o nosso lar. Se é no nosso trabalho, se é na nossa vida, o Evangelho serve em toda parte, cabe em toda parte. Porque se a gente não está equilibrado o suficiente para falar, possivelmente as nossas palavras vão ferir, vão criar animosidade no outro. E além da gente, às vezes, criar esse sentimento de raiva ou gritar colericamente, tem pessoas que gritam tanto que os filhos, que as pessoas de casa só sabem falar gritando. E a gente lida com criança bem pequena e a gente vê que crianças que recebem gritam de volta. Isso quer dizer o quê? Só porque a criança ela grita de volta? Não, é porque o processo educativo é para a vida. Quem grita demais, um lar que tem muitas pessoas irritadas, nervosas, só se for algo muito nobre, para não copiar o modelo, porque nós somos frutos da educação. Observa que às vezes quando a gente está na adolescência, a gente se rebela contra os nossos pais, eu nunca vou fazer isso, eu não vou fazer desse jeito, para na idade madura a gente se vê fazendo um monte de coisa que a gente disse que não faria. Repetindo muitas coisas que os nossos pais nos ensinaram, porque é educação. Os hábitos que a gente adquiriu foi um processo educativo. Então, um lar mais pacificado, onde as pessoas usam um tom de voz equilibrado na dificuldade ou nos momentos de alegria, a chance da gente educar os nossos filhos e os nossos sentimentos são muito maiores. Porque se grito resolvesse o problema, a gente vivia gritando e estava tudo certo. Desespero também não resolve. Então, a gente tem todas as ferramentas na mão para ser feliz. O Evangelho é um roteiro seguro para a felicidade. Essa mesmo que a gente busca, a paz que a gente almeja, está tudo nas nossas mãos. Mas é porque ferramentas só têm utilidade se a gente usar do jeito certo. Não é assim? Eu posso ter a melhor ferramenta do mundo, mas se eu não souber manusear, não adianta. E o Evangelho é bem nessa ideia, né? Bom, aí nós temos questões importantes que... O que dizem os Espíritos? Que todos os males que nos assolam, todos, têm como fonte primária o egoísmo. Então, o orgulho é um dos frutos do egoísmo. Ou seja, observa atentamente a sua conduta e você vai ver que no fundo dos nossos sentimentos que não são bons, todos eles têm resquícios de egoísmo e de orgulho. Todos. E aí ele diz assim, o orgulho vos impele a supor-vos mais do que sois. Sabe aquela história de... Você sabe com quem você está falando? Quem nunca, né? Ouviu? Como assim, né? Não interessa. A não suportardes uma comparação que possa rebaixar-vos. A julgar-vos, pelo contrário, tão acima dos vossos irmãos, seja em inteligência, seja em posição social, até mesmo em vantagens pessoais, que o mínimo paralelo vos irrita e melindra. O que resulta então disso? Entregar-vos à cólera. E a gente pensa assim, mas eu não tenho isso. Depende. Depende da proporção, depende da situação. Às vezes você estudou um pouco mais e você pensa assim, quem é você para questionar o que eu digo? Porque eu estudei um pouquinho mais. Às vezes o poder econômico, a condição social, às vezes de influência. Quem é você para me questionar? Então, o que acontece? Quando a gente faz esse tipo, que seja falando, que seja pensando, no fundo, nós estamos dizendo assim, eu deveria ser mais valorizada do que eu sou. Eu valho mais do que você pensa. Mas é importante a gente entender que o nosso valor não são as pessoas que atribuem. Felizmente, o nosso valor, ele é a nossa consciência direto com Deus.
Ninguém pode nos colocar acima e nem abaixo do nosso lugar, porque só Deus faz isso. Então, assim, você pode pensar o que você quiser sobre qualquer pessoa, isso não define a pessoa. Então, nós não somos definidos pela opinião dos outros. E às vezes a gente gasta uma energia danada, fica aborrecido, se sente humilhado, porque o nosso chefe, nosso colega, alguém do trabalho ou da nossa família subestimou uma coisa que você achava super importante, uma coisa que você queria conquistar, ou que você achava que merecia e não deu certo. E a gente vai, aí às vezes as pessoas mais pacíficas assimilam isso e tentam interpretar por que essa pessoa faz esse movimento com relação a mim. O que será que move os sentimentos dela para querer me rebaixar? Mas isso não é da pessoa, isso é de quem sente. Então, às vezes, a gente se ocupa, gasta a nossa energia, se enfraquece, perde tempo, larga o que tem que fazer para se preocupar com a opinião que os outros têm sobre a gente. Ou, às vezes, até na nossa própria família. Existem julgamentos que acontecem na nossa casa. Mas isso também não nos define. Acho que a gente precisa tentar resolver isso para que a passividade é uma decisão de muito esforço. Porque você tem que pacificar por dentro. Não basta ter voz mansa, falar mansinho. Não é. Às vezes a voz até é mansa porque a pessoa é mansa, às vezes não. Às vezes a voz não representa a pessoa. Que quando fica irritada, quando fica nervosa, grita mais do que a outra pessoa. Então não é exterior. A passividade é interior. E às vezes a pessoa é extremamente agitada, fala até um pouco mais alto, mas é pacífica. Então a gente julga muitas coisas e pessoas pela aparência, pela casca, né? Que é outro erro que a gente incorre dos muitos que a gente faz. Bom, melindre também é orgulho, né, gente? A gente pode ir mudando as palavrinhas, mas é tudo igual. Ele diz assim, ó, investigar a origem desses acessos de demência transitória, porque quando a pessoa está colérica, né, parece demência. Você perde momentaneamente a sua condição de raciocínio, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e encontrareis como base quase sempre o orgulho melindrado, que é a mesma coisa, né, de orgulho. Até mesmo as impaciências causadas pelas contrariedades, muitas vezes pueris, originam-se da importância que se atribui à própria personalidade. Isso aqui é tão complexo. A importância, a gente às vezes fala assim, não, eu sou uma pessoa extremamente simples. Não, eu não procuro lugar de destaque, eu nem quero que saibam o que eu fiz. Mas não é só assim que a gente é orgulhoso. Não é só assim que caracteriza, então porque eu não gosto de aparecer, eu sou humilde. Às vezes não é. Às vezes a gente acerta num lugar, mas tem uma série de outras coisas que a gente precisa observar. Porque esse valor pessoal traz intolerância com a questão dos outros, com os erros dos outros, com as decisões das pessoas, porque a gente costuma se colocar num lugar e dizer assim, eu sei do que eu estou falando. Essas ideias não são boas. Me escuta. Mas será que a gente escuta? Será que quando outras pessoas estão falando, a gente também pode admitir que às vezes a gente vai numa linha de raciocínio até boa, mas tem uma pessoa que tem uma experiência a mais que você desconhecia e às vezes nem tem tanta experiência assim, mas traz uma ideia. Se você tiver humildade, possivelmente se junte à sua. É muito difícil as pessoas que têm experiência em determinadas áreas aceitar a opinião de quem está chegando, dos neófitos, daqueles que estão começando. Mas aí, eu tenho pensado, ultimamente, que a condição da pessoa, às vezes, é muito melhor que a sua. Eu falo espiritual. E, às vezes, a condição de sintonia da pessoa é melhor que a sua. Não é porque você está há muito tempo fazendo uma coisa que você é o melhor daquela coisa. E tudo bem se a pessoa que chegar der uma ideia melhor que a sua. Mas não é muito fácil da gente lidar com essas coisas. Por isso que o trabalho em equipe é tão complexo. Porque para trabalhar bem em equipe, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas. E aceitar que talvez a sua ideia não seja melhor. Que também não é muito fácil, né? Bom. Então,
O Chico Xavier falou lá assim, ó, que a cólera, que a raiva altera a condição de saúde. E a gente sabe que nós estamos falando de saúde física e de saúde mental, de saúde espiritual. Então ele diz assim, ó, no Evangelho: se ponderasse que a cólera nada remedia, ou seja, não resolve nada, que lhe altera a saúde e compromete até a sua vida, a pessoa colérica perceberia que ela própria é a sua primeira vítima. A gente já conversou sobre isso, né? Além disso, outra consideração. Deveria contê-la qual seja o pensamento de que ela torna infelizes os que a circundam. Pessoas extremamente coléricas, irritadas e nervosas, de alguma maneira acabam afetando todo mundo que está próximo. Um lar onde tem alguém irritado demais, que grita demais, que reage com muita violência, seja psicológica, seja às vezes quebrando coisas ou fazendo coisas. Porque às vezes a pessoa não tem gestos violentos, mas tem palavras violentas, tem situações de desprezo ou de indiferença que são violência também. E todo mundo é afetado. A gente afeta os filhos, a gente afeta os nossos companheiros, na casa espírita, no nosso lar. Vê que a pessoa pacífica, que não se envolve em situações de violência ou situações que não constroem, porque às vezes a gente participa de situações desnecessárias. As pessoas pacíficas, elas são sempre um balde de água fria no que está fervendo, porque ela não vai deixar, ela não vai alimentar, não vai passar para frente. Então é muito interessante a gente pensar que as decisões que a gente toma faz diferença. Decidir ser pacífico não vai virar uma chave de hoje para amanhã e a gente vai mudar tudo, mas é uma decisão importante. Primeiro a gente vai ter que fazer, como os espíritos nos dizem no nosso programa de reforma íntima, passar um bisturi por dentro, que é você olhar por dentro e se enxergar como você é. Quais são as situações em que você não é pacífico? Começa daí. Que questões te afetam a ponto de você perder o equilíbrio, a sanidade, a tranquilidade, ou ter atitudes que depois você se arrepende? A gente precisa pensar. Porque se eu não avalio, eu não melhoro. Não tem jeito de melhorar sem avaliar, né? Que é a proposta do programa da reforma íntima. Bom, e outra coisa, eu estava escutando a Naila lendo e vendo. Vocês viram que para todas as situações a caridade resolve tudo? Tudo! E aí, não diferente disso, a gente pode fazer o pensamento contrário. A cólera é contrária à caridade. Então, se nós já entendemos que fora da caridade não há solução, que a caridade é o caminho, significa que sentimentos de cólera nos afastam do nosso objetivo. Porque se nós caminhamos e fazemos esforços para caminhar na direção da paz, do equilíbrio, seguir os passos de Jesus, do Mestre, enquanto é dia. Para nós aqui, a cólera é a contramão da decisão de seguir com Jesus. Não dá para misturar as coisas, né? Bom, aí ele diz assim, a cólera obsta, ou seja, impede fazer muito bem e pode compelir a fazer muito mal. Isso deve bastar para estimular a pessoa a empregar esforços para dominá-la. Além disso, o espírito é exortado a esse esforço por outro motivo. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. É incompatível, né? Humildade e cólera não combinam. Cólera e caridade também não combinam. Porque uma pessoa que tem acessos de cólera, o caminho da caridade é um caminho que exige de nós um esforço muito grande. Porque a bondade em nós é processual. A gente vem nas nossas lutas sucessivas tentando dominar as nossas más inclinações. Mas elas não estão dominadas ainda. É processo. Ou seja, se a gente não vigiar, se nós não tivermos atenção, quando a gente passar por uma situação de estresse ou de muita contrariedade, possivelmente a gente volta, como o Chico Xavier falou, às nossas origens, que está mais próximo da conduta do animal do que do ser humano, que é ficar em
enfesado, bravo e reagir com violência. Não é incomum a gente observar atitudes tomadas com raiva que a gente depois causa remorso, né? Bom, reforma interior. Ante a ideia completamente falsa de ser impossível reformar sua própria natureza, a pessoa julga-se dispensada de empenhar esforços para corrigir-se de suas imperfeições, as quais se entrega prazerosamente ou que exigiriam muita perseverança para serem eliminadas. Então, o que é essa parte aqui? É que algumas pessoas dizem assim, é o meu temperamento. Eu sou desse jeito. Toda vez que alguém me faz muita raiva, eu perco as estribeiras. Ok, então você já detectou o seu problema. E agora? Agora é hora de reagir. E como é que eu faço isso? Ele diz ali, ó, muita perseverança. Porque não é porque você percebeu que tem esse comportamento, quais são os gatilhos de situações e de sentimentos que te fazem sentir raiva, ter explosões de cólera, não quer dizer que na próxima vez que você viver essa experiência, você não vai mais fazer isso. Mas vai ter que fazer um esforço. Porque é muito aos poucos que a gente muda. Mas é preciso fazer um movimento de buscar para que a gente possa achar. Observa que o Evangelho nos convida à atitude. É buscar e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Não é esperar. É esperançar. É agir enquanto espera. Então é preciso que nós não viemos aqui para evangelizar outra pessoa senão nós mesmos. O que a gente faz no exercício da caridade, do trabalho, são somatórios de atitudes que nos ajudam. Mas a nossa tarefa, o objetivo da encarnação, citado no Livro dos Espíritos, é o aperfeiçoamento próprio. A única pessoa que você consegue transformar é você. Porque a decisão de transformação é individual, é subjetiva. Né? Então a gente precisa ter atenção para a gente não passar a vida inteira tentando mudar os outros. Sendo que a gente não precisa, né? Bom, e aí tem um caso que eu vou falar para vocês rapidinho, é assim. Uma passagem de Jesus, que era chama-se uma questão de cólera, está no livro Pai Nosso, e é de Meimei. É um daqueles casos onde Jesus dá a oportunidade e às vezes a pessoa sequer saía da presença de Jesus e já perdia a oportunidade. Não foi um e nem dois casos. Então, esse específico era um judeu. Ele procurou Jesus na casa de Simão Pedro. Olha só. Ele chega para Jesus extremamente melancólico, triste, sentindo um peso no coração, um peso na cabeça. E aí ele confessa para Jesus que com o poder temporal, ele foi uma pessoa muito ruim com várias pessoas que confiaram nele. Ele tirou propriedades, ele empregou mal a riqueza, ele humilhou muitas pessoas que criaram ódio, aversão dele. E aí, Jesus conversa com ele e faz uma prece, rogando a Deus que o aliviasse naquelas dores, naquele propósito de ser uma pessoa melhor. Então ele como que recebe um passe de Jesus, sente uma alegria, um peso que saiu do seu coração, um pensamento mais lúcido, alívio imediato. Ele agradece a Jesus e sai. Quando ele está saindo da casa de Simão Pedro, tinha uma fila de necessitados enorme. E das pessoas que estavam lá, dos andrajos, né, extremamente sofridos, pisou no pé dele e ele tinha uns calos. Foi bem em cima. Na mesma hora, ele ficou furioso, pegou uma bengala que estava perto, bateu na pessoa e falou um monte de coisa. E começou a sentir. Aí Jesus escuta e vai até lá ver o que aconteceu. Quando Jesus chega lá, era ele que tinha brigado, que tinha batido o outro com a bengala. E ele começa a sentir um peso no peito, um peso na mente. E ele diz assim: meu Deus do céu, estava tão bem, o que aconteceu comigo? E ele disse: todos os sentimentos de antes voltaram. Porque ele falou: você foi perdoado agora. Ele falou: vai, não peques mais de grandes pecados. E foi incapaz de perdoar a condição daquele que pisou no seu pé,
que além de não ter feito de propósito, estava sem nenhuma condição de lucidez. Então observe que às vezes nós recebemos uma bênção enorme e às vezes somos incapazes de perdoar um deslize, muito menos grave do que o nosso de outra pessoa. Não é comum. Então aí a gente vai entender por que o nosso coração às vezes vive tão angustiado, né? Bom, e aí aqui ele fala um pouquinho da questão do temperamento e da cólera. E aí nunca vai ser o organismo, nunca vai ser o corpo culpado, não é o temperamento, você não é assim, você está assim. Tudo, o corpo recebe as impressões do espírito. E o corpo passa para o espírito as sensações, mas as impressões de como nós somos é sempre do espírito. Não tem corpo que tem raiva. Não tem corpo violento, não tem corpo que tem temperamento, tudo é do espírito, tudo é do espírito. Então, ó, o corpo não impõe a cólera a quem não a possui, assim como não impõe outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O espírito pode modificar o que é do espírito quando parece a finalidade tem vontade firme. Toda hora a gente está vendo que fala de vontade, fala de perseverança. Mas aí a gente pode pensar juntos, o que a gente quer muito e que seja bom, que não precisa de esforço? Pensa nos nossos objetivos materiais. Vamos pensar no que é mais concreto para nós. Eu quero muito esse emprego, eu quero muito passar nesse concurso, ou nesse vestibular, ou comprar esse bem. A gente foca ali. Se focar mesmo em merecer, vai fazer um esforço danado e vai conseguir. Mas isso é material, é transitório e acaba. E às vezes a gente gasta a energia de uma vida para conseguir uma coisa material que logo na sequência a gente vai deixar para trás. E os nossos objetivos espirituais? E o que eu quero quando eu sair dessa vida, no limiar dessa encarnação, o que me resta de bagagem, de tudo que eu vim fazer aqui? Será que a gente está colocando a energia no lugar certo? Essa perseverança, essa vontade tem que ser dos dois lados. As conquistas materiais são importantes, a gente precisa ter condição de arcar com as nossas necessidades materiais, mas nós não viemos aqui para ganhar o mundo, porque ele vai ficar, a gente não vai carregar. Nós viemos aqui para uma trajetória espiritual. É importante a gente entender isso para a gente não errar nos nossos objetivos. Bom, então terminando, vontade e progresso. O indivíduo somente se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso. Esse aqui é bem fortuna, né? Mas aquele que quer corrigir-se sempre pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o ser humano. É impossível que o mal seja irresistível. Não pode, não é da lei de Deus. Não tem mal, arrastamento, nos diz o livro dos Espíritos, que seja impossível da gente superar. Pode ser difícil, mas não é impossível. Porque todo mal sempre vai ser transitório. O bem é eterno e o caminho para o bem está sempre à disposição. Porém, é importante a gente pensar que a porta larga e a estreita não é um enfeite no Evangelho, é um exemplo material para a gente entender o que é fácil e o que é difícil. Então ele diz, a porta larga é uma porta de todas as facilidades do mundo e é fácil de entrar. A estreita é das renúncias. É o caminho mais árduo. São as decisões que, embora sejam às vezes mais difíceis, são as certas. E a gente vai dizer assim, isso vai me causar muita fadiga, muito esforço. Mas se é certo, pelo menos está na direção. O pior é gastar energia e depois ter que retomar. Porque quando está no caminho errado, você vai ter que voltar para o certo. Uma hora ou outra a trajetória vai ter que ser acertada. Então, vamos pensar que é uma decisão inteligente, racional, a gente investir no que dá bom resultado. Porque todo bem que a gente planta é um bem certo que a gente vai colher.
Então, não dá mais para nós que somos conhecedores do Evangelho deliberadamente tomarmos decisões más. Não sermos representantes do Evangelho na nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, no trânsito. Não, a gente não tem mais espaço para isso. A verdade precisa ser uma porta de libertação, mas não é sempre assim, né? É preciso que a gente haja assim. E para encerrar, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos vão herdar a terra. Que terra? A terra regenerada, a terra feliz, a terra que foi anunciada por Áureo num poema chamado Porvir, que nós herdaremos essa terra se formos mansos. Então a mansidão é condição. E aqui, todo mundo aqui já estuda na casa espírita? É da escola? Quem não é, fica o convite. Por quê? Porque esse aqui é o ciclo introdutório, né? São as 5 primeiras oportunidades de estudo que a gente tem na casa espírita, começando do Conheça o Espiritismo, depois Nosso Lar, Passe, Corrente e Vibração. Os livros de baixo fazem parte de um roteiro de estudo que é para a nossa reforma íntima, que também é explorado no curso. Então, o que a gente observa? A casa espírita tem um programa reencarnatório para nós, que é exitoso, que vai nos ajudar, vai nos conduzir ao conhecimento da verdade, que pode ser uma ferramenta de libertação se a gente colocar em prática. Então, assim, eu procuro, observo, converso com pessoas de todo jeito, de todas as religiões, e fico pensando o que mais as pessoas procuram além das respostas que a doutrina espírita traz. As respostas todas. Observa, o livro dos Espíritos é um presente de Deus. Todas as perguntas, respostas, a introdução, a conclusão, as leis. Se nós seguirmos o roteiro do Evangelho, se nós seguirmos o roteiro de evangelização da casa espírita, a chance da gente triunfar sobre nós mesmos aumenta muito. Então eu desejo, assim, do fundo do coração, né, que nós todos, que encontramos a luz da doutrina espírita, tenhamos força para o bom combate, que é nós conosco, né? Deus nos abençoe e muito obrigada pela atenção.